Amém. Vai ser mesmo, eu creio, eu declaro sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Vai ser, já está sendo um ano muito abençoado. Amém. Igreja, eu quero já pedir para a mídia ali me ajudar projetando nosso tema da noite. Acho que passou um pouquinho aí, vamos voltar lá. Aí, nós estamos dando início hoje a série de mensagens, né, do bem ou de Deus, como já falei ali no Acontece, e ali você vai ver palavra 2, porque na verdade, embora a série esteja começando hoje, a primeira palavra que diz respeito ao primeiro capítulo, nós já ministramos ela no finalzinho do ano 2024, e foi uma bênção. Eu incentivo você que tem interesse em avançar, conhecendo um pouco mais, a procurar essa mensagem do bem ou de Deus, ali no finalzinho do ano 2024, ela está tanto lá no nosso aplicativo, quanto também no nosso canal do YouTube, e você pode já, por lá, aprender um pouquinho mais. Inclusive eu vou trazer um pouquinho do resumo do que foi essa primeira palavra, até para a gente conectar com a palavra de hoje. Hoje eu devo meditar com vocês alguns princípios do que estão escritos ali nos capítulos 2 e 3, em conexão então com o capítulo de número 1. Já foi divulgado, mas eu quero mais uma vez enfatizar para você. Se você quiser nos acompanhar durante todo o mês de janeiro, nós estaremos nessa jornada de reflexão sobre os princípios que estão aqui nesse livro. O livro, se você for comprar numa livraria normal, ele custa R$ 54,90, se eu não estou enganado. Mas nós conseguimos um preço promocional para a igreja, comprando direto com a editora, e ele está saindo por R$ 27,50. Nós já estamos divulgando nas células, nas nossas supervisões, até porque nós estaremos fazendo vários devocionais. Por ser um preço bem acessível, eu queria incentivar você, se você tem condições, a adquirir esse livro, pedindo já diretamente ao seu líder de célula, e nós estaremos enviando essa encomenda para que até o dia 20 nós possamos começar a reflexão de devocional com todos os líderes de célula. Os nossos supervisores já estão fazendo, nós já fizemos uma prévia em novembro, agora os supervisores já estão fazendo os devocionais deles, também estão respondendo as perguntas. No final de cada 3 capítulos tem um questionário que ajuda você a entender um pouquinho melhor. Isso tem sido uma bênção. E eu quero começar, como eu disse, fazendo um pouquinho de um resumo daquilo que a gente viu já na última parte da reflexão desse livro. Eu comecei no finalzinho de 2024 falando sobre ele, e comecei falando um pouquinho sobre a importância de nós exercermos coragem para nos posicionar. Aliás, essa talvez assim em suma, a grande mensagem e a grande ênfase daquilo que o autor dá nesse livro. A importância do povo de Deus se posicionar em dias confusos, onde muitas pessoas têm hoje relativizado o Evangelho, relativizado as verdades das Escrituras. Chegou a hora do povo de Deus se posicionar de uma vez por todas, onde não haja mais dúvida sobre a quem realmente servimos. Essa, aliás, foi a pergunta, né, que Elias, quando estava lá diante dos profetas de Baal e também diante do povo de Deus, ele fez: vocês têm que decidir hoje a quem vocês vão servir. Ele usa uma frase dizendo: até quando vocês vão cochear entre 2 pensamentos? Se Baal é Deus, sirva a Baal, mas se o Senhor é Deus, sirva ao Senhor. Em outras palavras, o que o profeta estava querendo dizer ali é que não tem mais como levarmos uma vida amistosa em cima do muro, pensando que dá para conciliar aquilo que é santo com aquilo que é profano, conciliar pecado com santidade. Então,
nós somos chamados nos dias de hoje a vivermos uma posição espiritual que glorifique o Senhor, que exalte a Deus e que demonstre que nós não temos o Evangelho como algo relativo nos nossos corações, muito pelo contrário, o Evangelho é bem definido nas nossas almas. Então, algo interessante que na reflexão do último ano nós fizemos sobre esse livro, foi da possibilidade que nós temos de ser enganados. Nós vimos algo, e veremos daqui a pouco um pouco mais, sobre como que a serpente, astuciosamente ali, enganou a Eva. E, de certa forma, nós também estamos vulneráveis. Nenhum de nós, obviamente, gosta de ser enganado. Você gosta de ser enganado? Obviamente que não. Todos nós tentamos, ao longo de toda a nossa vida, trabalhar, exercer os dons, os talentos, as virtudes, para que nós possamos errar o menos possível. Amém? Porém, é fato que muitos de nós, mesmo com todo cuidado, mesmo com toda astúcia, mesmo com toda sabedoria, mesmo assim, corremos o risco e até mesmo seremos enganados. Tristemente seremos enganados. Só que o engano, ele muitas vezes traz dor, ele traz decepção, ele traz frustração. E só existe duas coisas que eu posso fazer com essa frustração. Ou eu então me alinho com o Senhor, me posiciono para que não mais esteja vulnerável aos enganos de Satanás, ou eu continuo muitas vezes ali, permitindo que ele, através da sua astúcia, semeie dúvidas, semeie confusão dentro do nosso coração e da nossa mente, e por fim isso sempre acaba muito mal. Eu contei para a igreja aqui, foi bem recente, um episódio dentro da minha família. A minha mãe, ela foi vítima de um desses golpes de WhatsApp, e para quem estava aqui nesse culto que eu falei sobre isso, eu falei um pouquinho sobre como foi que ela caiu nesse golpe, e eu sei que, eu não vou nem pedir para levantar a mão aqui, porque eu sei que hoje, se eu perguntar aqui, dezenas de vocês, talvez, se não caíram no golpe, pelo menos receberam a mensagem de um golpista aí, falando para você enviar dinheiro, alguma coisa assim. Estou certo, gente? Muitos de nós estamos passando por isso, e realmente isso é uma coisa muito chata, muito chata. Eu estava falando para a igreja exatamente isso, que nessa ocasião, a pessoa que enviou a mensagem para minha mãe, se passando por mim, pegou simplesmente uma foto, a pessoa nem clonou, porque ainda quando o WhatsApp é clonado, é uma coisa, mas a pessoa nem clonou o WhatsApp, só pegou uma foto minha e mandou uma mensagem para minha mãe. Mas como que essa pessoa começou a conversar com a minha mãe? Então ela mandou uma frase que eu normalmente costumo mandar, e que possivelmente a grande maioria que quando se comunica com os pais manda também. A frase era muito simples, era: oi, mãe. Bom, essa é uma frase genérica, gente. Talvez você mande essa frase normalmente para o seu pai, para sua mãe, mas essa frase foi tudo o que ele precisou para conectar o momento, talvez ali de vacilo, o momento emocional, a correria de final de ano que a minha mãe estava. Minha mãe é professora, então final de ano provavelmente estava aquela loucura a vida dela, e ele mandou só essa frase: oi, mãe. E minha mãe nem olhou para ver se era o WhatsApp do filho, ela simplesmente passou e viu e respondeu: oi, filho. E ali se iniciou então uma conversa enganosa. Eu achei que eu ia ficar hoje aqui com a boca seca, mas graças a Deus a água chegou. Mas essa conversa continuou, e a minha mãe respondeu: oi, filho. Então, a conversa continuando, ele foi armando, da forma com que eles astuciosamente sabem fazer muito bem, não é verdade? Foi armando todo um cenário e foi pedindo dinheiro aos poucos, E aí a minha mãe foi mandando um pouquinho, e ele extorquiu
a minha mãe por 10 dias. Por 10 dias essa pessoa ficou mandando mensagem e ele enviando dinheiro. E aí depois que tudo isso passou, depois que isso já virou, né, já sarou lá na minha família, eu até brinquei, olha, se eu soubesse que era tão fácil assim, eu tinha pedido antes. Eu tinha pedido até mais que ele. Mas o fato é que a minha mãe foi mandando dinheiro e, bom, a gente já resolveu isso em família. Foi uma chateação tremenda, todo mundo ficou muito triste, né? Porque, afinal de contas, era algo que ninguém esperava. Só que, com certeza, assim, no meu coração, hoje eu tenho, assim, hoje nós estamos muito mais treinados, né? Quando alguém manda uma mensagem, e de fato, mesmo depois desse episódio, a minha mãe já recebeu outra mensagem, outro pedido de dinheiro, mas agora ela já está mais esperta, né? Agora ela já está mais viva, ela não vai cair no mesmo golpe outra vez. E irmãos, eu sinto que talvez assim, uma das grandes mensagens da palavra que nós temos aqui, do bem ou de Deus, é talvez a preocupação do autor em que nós caiamos sempre nos mesmos erros, ou o que é pior, que nós venhamos a confundir a voz do inimigo com a voz de Deus, que nós venhamos muitas vezes a flertar com os anseios malignos, mas sem saber que é maligno, sem saber que o inimigo está muitas vezes por trás, tentando prejudicar você, tentando gerar em você talvez um desconforto, tentando tirar a sua paz, e o que é pior, fazendo você vacilar e até mesmo pecar. Bom, e aí na mensagem nós temos a seguinte direção. Hoje, em nossa sociedade, nós pensamos que se algo é bom, automaticamente é de Deus. Lembre-se, foi basicamente uma simples frase: oi, mãe. Então, essa simples frase conectou aquele ladrão, vamos dizer assim, com o coração da minha mãe. Foi tudo que ele precisou para conseguir um caminho para o engano. E nem tudo aquilo que nós vemos verdadeiramente é. Nem tudo aquilo que nos falam que é verdade, verdadeiramente é verdade. E nós precisamos ficar muito atentos com relação a isso. O autor ele diz exatamente nesse ponto. Nós achamos que coisas do bem e de Deus são sinônimos, né? Mas isso não é verdade. Hebreus 5,14 vai ser o primeiro texto que eu vou ler com vocês. É o texto que vai falar sobre isso. Ele diz: o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. O autor aqui ele está declarando que nós precisamos ter um alimento sólido, porque precisamos discernir entre o bem e o mal. Se o discernimento entre o bem e o mal fosse algo tão simples, tão fácil, obviamente que o autor aqui não teria enfatizado, não teria dado tanta ênfase na importância de você aprender, eu aprender, nós todos aprendermos a discernir entre o bem e o mal. Se ele está declarando isso, é porque facilmente você e eu podemos ser enganados. E assim como a minha mãe foi enganada, assim como milhões de pessoas têm sido enganadas por esses golpes de WhatsApp, assim também as pessoas têm sido enganadas na sua fé, nas suas crenças, nas suas posições religiosas. Então, a palavra de Deus, ela não diz que nós somente temos que nos alimentar de algo sólido, mas utilizar algo que é sólido para discernir entre o bem e o mal. A Bíblia claramente diz: seja simples como a pomba é simples, mas também seja prudente como a serpente. Nós, ao mesmo tempo que temos o Espírito do Senhor, que nos dá graça para
amarmos, cuidarmos, zelarmos uns aos outros, exercermos a paciência, os frutos do Espírito, nós também temos a coerência, porque tudo tem limite. E muitas pessoas, às vezes, acabam sendo enganadas por falta de clareza espiritual, por falta de discernimento. Sabe, irmãos, não é fácil. Eu confesso que, por muitas vezes, eu mesmo fui enganado. Mas não digo enganado somente por pessoas, por circunstâncias. Muitas vezes eu fui enganado por mim mesmo. Por colocar expectativas sobre algo, colocar expectativas sobre uma circunstância, e aquilo não se reverter da maneira com que eu achava que poderia ser. E o engano muitas vezes é sutil. Ao mesmo tempo que ele nos decepciona, ele nos frustra, ele gera em nosso coração uma tristeza, porque nenhum de nós quer ser enganado. Nenhum de nós quer ser passado para trás. Se no dia a dia isso já é algo tão normal e comum, imagine nas regiões celestiais. Imagine nos ambientes espirituais, onde o inimigo da nossa alma está o tempo todo ali, tentando fazer com que eu e com que você percamos o nosso compromisso com Deus de vista e nos aliancemos com as suas astúcias. Então, esse ponto é importante porque sabemos que o grande objetivo da nossa fé em Deus aqui é manter uma consciência daquilo que é bem e mal. E aí, entramos aqui em Reis 3:9, como eu disse para vocês, aqui é uma reprise, né? É um resumo daquilo que nós já vimos ali no finalzinho do ano. Eu não vou dar tanta ênfase quanto eu gostaria, até porque você pode assistir a pregação completa, mas aqui em Reis 3:9, fala de um momento onde a palavra diz assim: dá pois ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal, pois quem pode governar este teu grande povo? Salomão é conhecido por todos nós como um rei que pediu sabedoria ao Senhor. De fato, é tido por muitos de nós como o homem mais sábio que existiu sobre a terra. E nada tira esse mérito de Salomão, afinal de contas, quando você lê o livro de Provérbios, quando você lê o livro de Eclesiastes, você vê quanta sabedoria foi investida em todo o seu reinado. Mas também nós precisamos entender que esse texto como um todo não fala de uma sabedoria genérica, como quem somente quer ter uma virtude a mais em sua vida para resolver os problemas. Não, a Bíblia claramente aqui diz sobre uma capacidade que Salomão pede a Deus para que ele possa governar o povo. Nós precisamos entender que ele estava diante de um cenário extremamente desafiador, onde reis tinham ido e vindo. O seu pai tinha exercido talvez o maior reinado durante toda a história do povo de Israel, com mais sucesso. Como substituir um rei como esse? Bem, Salomão, como o próprio texto diz, não está todo ele escrito aqui, mas ele podia ter pedido muitas coisas ao Senhor. Talvez ele podia ter pedido um exército maior, mais poderoso, ele podia ter pedido mais armas para combater os seus inimigos, ele podia ter pedido talvez mais recursos para o seu reinado, mas não, Salomão não somente pede sabedoria, e esse é o ponto importante dessa reflexão, ele pede capacidade para distinguir entre o bem e o mal. Diga comigo assim: capacidade para distinguir entre o bem e o mal. Gente, o que é sabedoria então? Sabedoria é capacidade para distinguir entre o bem e o mal. Tem gente que associa a sabedoria com inteligência, pensando: Senhor, eu quero mais sabedoria para passar no vestibular, para resolver os meus problemas, para poder criar um novo negócio. E ainda que exista sim um parentesco muito grande da sabedoria com a inteligência, nós precisamos
claramente ver o que a Bíblia diz que é sabedoria. E sabedoria não é adquirir apenas conhecimento, mas sabedoria é adquirir uma capacidade para distinguir entre o bem e o mal. Na prática, meus irmãos, é mais ou menos assim que funciona. Você está lá no seu trabalho, diante de alguns desafios, talvez diante de alguns questionamentos, diante de algumas perguntas, e Deus está te dando sabedoria, graça, para discernir o que é dele e o que não é dele. Você está lá na escola, você está lá na sua família, você está lá no seu trabalho, seja o lugar onde você estiver, sabedoria se definirá da seguinte forma: se você tem ou não a habilidade de discernir, de distinguir o que é de Deus e o que não é de Deus. O que é do bem e o que é de Deus. Vamos chegar nesse ponto daqui a pouco. Mas Salomão, ele estava exatamente diante desse quadro. Deus, eu tenho aqui todo um povo para governar. Me dá sabedoria para distinguir entre o que é do Senhor e o que não é do Senhor. Imaginem, irmãos, quanta pressão um rei não deve sofrer no seu dia a dia. Imagine quantas decisões aquele homem não deveria ter que tomar todos os dias. Imagine quantas pessoas com espíritos confusos, ou imagine quantas pessoas mal intencionadas não apareciam diante do rei todos os dias, tentando persuadi-lo, tentando mover o seu coração, tentando fazer algo para que o rei então se corrompesse. Mas ele precisava ter o quê? Sabedoria para distinguir entre o que era de Deus e o que não era de Deus. Gente, isso me impressiona, porque isso mostra o quanto que no dia a dia, eu e você também precisamos desse discernimento. Nos nossos relacionamentos, nas decisões que nós tomamos, em tudo aquilo que fazemos em nossa vida, precisamos saber o que é de Deus e o que não é de Deus. O que vai agradar o Senhor, o que não vai agradar o Senhor. E aquilo que distingue entre o que é do bem e o que é de Deus. Nesse caso, Deus diz a ele: peça o que você quiser. E ele pede essa sabedoria, simplesmente essa sabedoria para discernir entre o bem e o mal. Muito bem, quando essa reflexão então é feita pelo autor, ele coloca uma frase para poder refletir um pouquinho mais sobre isso. Ele fala o seguinte, que o pior tipo de mal é o mal disfarçado de bem. Por que que nós precisamos então de discernimento? Por que que nós precisamos de sabedoria? Para que não sejamos enganados por um mal que está disfarçado de bem, né? Em outras palavras, é um cuidado para não sermos enganados, né? A Bíblia não fala que Eva foi atraída pelo lado ruim da árvore, muito pelo contrário. O que a Bíblia fala é que Eva foi atraída pelo lado bom. Quando ela olhou aquela árvore, a Bíblia diz que ela reconheceu que o fruto era bom, que era agradável aos seus olhos. E isso nos faz refletir, meus irmãos, que o pior tipo de mal da nossa geração é o mal disfarçado de bem. E como tem, não somente em casos como esse que eu acabei de relatar, mas em situações onde no dia a dia nós não percebemos que o mal está ali, que o mal está muitas vezes somente enrustido, que a capa, que o rótulo é um, mas por dentro é outro. E isso muitas vezes nós não lemos pelos aspectos físicos, isso nós não lemos muitas vezes por aquilo que os nossos olhos são capazes de enxergar, mas muitas vezes isso é visto através do relacionamento. E é por isso que Salomão pede veementemente ao Senhor que dê a ele sabedoria para distinguir
entre o bem e o mal. Olha o texto que eu falei de Gênesis 3:6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável. Não foi o lado mal que atraiu a Eva, foi o lado bom. E é exatamente isso que o autor diz. Muitas vezes seremos enganados por coisas que parecem ser boas, por coisas que parecem ser de Deus, porque são visualmente bonitas, porque tem um aspecto visual, tem um aspecto exterior que atrai os seus olhos. A Bíblia fala que era bom, desejável e agradável. E isso fez com que ela tomasse a decisão errada. Irmãos, pare para pensar comigo. Se Eva, que estava vivendo em um lugar perfeito, no Éden não tinha corrupção, no Éden não tinha engano, no Éden não tinha morte, no Éden não tinha abusos, ela estava vivendo em um lugar, em um ambiente perfeito. Se Eva, vivendo em um ambiente perfeito, foi enganada pela serpente, quanto mais nós, que vivemos no mundo corrupto, no mundo caído, que vivemos num lugar, em uma era onde as pessoas estão muitas vezes vivendo na obscuridade, na maldade. Então, eu penso comigo que nós temos que redobrar a nossa atenção. Nós temos que aumentar ainda mais a nossa capacidade de discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, aquilo que é puro, aquilo que é verdadeiro, o evangelho puro e simples, daquilo que muitas vezes só tem um rótulo, só tem uma capa de algo que é supostamente bom, mas no seu interior se revela como algo extremamente mal. Sabe, o temor, e eu diria isso até pelas frases que o autor coloca, né? Ele fala sobre alguns medos que ele tem, e um dos medos que ele fala é que a igreja seja enganada por coisas muito sutis. É óbvio, meus irmãos, que você, como parte do povo de Deus, você já tem assim um sinal de alerta no seu coração. E eu não preciso nem dizer, mas eu tenho absoluta certeza que se alguém chegar e abordar você ali, talvez aqui depois do culto, e falasse, olha, vamos lá no cemitério hoje à noite fazer um sacrifício a deuses, eu tenho certeza que você não vai cair nessa, amém? Pelo menos eu espero. Mas, sabe, às vezes a gente associa as coisas ruins somente como algo assim macabro, algo, né, obscuro, algo que está sendo feito lá no cemitério. E não é, na verdade, somente isso. Porque eu sei que eu e você não seremos enganados por coisas assim tão visíveis. Mas aí o medo que o autor coloca, o medo dele é que nós sejamos enganados por coisas sutis, por coisas do dia a dia. Coisas que nós costumamos falar, isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui não tem problema. E sabe, irmãos, é exatamente esse processo que a serpente utilizou como astúcia para tentar convencer a Eva de que aquilo que Deus estava fazendo com ela era errado. O diabo não se apresenta com um cheiro de enxofre, com um chifre enorme à sua frente, falando, venha e me abraça. Até porque você sairia correndo. Mas, muitas vezes, como eu já ouvi, né, alguém falar, o diabo, ele usa boticário. Ele vem sutilmente, perfumado, né, muito bem apresentado, com palavras bonitas, com palavras que às vezes assim fazem você pensar, puxa, como ele é inteligente, como ele é sábio. Irmãos, é esse o ponto que nós precisamos ficar atentos. Porque eu sei que nessas coisas mais grosseiras, nesses erros mais grosseiros, você não vai cair. Mas muitos de nós temos cometido o erro de achar que no nosso dia a dia,
coisas supostamente boas. E somente porque você acha que é bom, você acha então que é de Deus. Mas nem tudo aquilo que é bom, diga comigo, nem tudo aquilo que é bom é de Deus. Olha para o seu vizinho e fala, nem tudo aquilo que é bom é de Deus. Paulo diz em Coríntios 15:33, não vos enganeis, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Então Paulo estava ali alertando as pessoas, não se deixe enganar. As pessoas são sutis, mas nem tudo aquilo que é bom é de Deus. Nem tudo aquilo que se apresenta bonito, né, agradável, é de Deus. Aqui, Provérbios 14:12, um texto conhecido, e nós citamos esse texto, há caminhos que parece certo ao homem, mas ao final conduz à morte. E essa é, sem dúvida, uma das afirmações mais importantes da palavra de Deus. Há caminhos que parecem certo ao homem, mas ao final, irmãos, é caminho de morte. Tem discursos que parecem assim inclusivos, tem discursos que parecem democráticos, né? Tem discursos que parecem que é amor, mas ao final é engano, é astúcia do inimigo. Eu vejo que, principalmente hoje, essa coisa do amor está muito confusa, né? E as pessoas, elas se referem ao amor como algo que você tem que aceitar de qualquer maneira, e não é bem assim. Quando lemos a palavra de Deus, eu entendo uma coisa clara que está escrita aqui. Amor não é aceitar tudo, amor é sacrifício. A Bíblia, João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. A doação é o sacrifício. O verdadeiro amor, o amor bíblico, é o sacrifício que a gente faz, e não a aceitação. Porque as pessoas falam, né, porque a igreja tem que amar. É verdade, a igreja tem que amar, mas qual é o seu conceito de amor? Porque o conceito de amor que eu tenho é o da palavra de Deus. E ela me diz que amor é sacrifício, não é aceitar tudo. Só que hoje, como nós estamos vendo nesse texto, há caminhos que parecem certos, há discursos também que parecem que são certos. Há pessoas que se comunicam muito bem hoje, que têm discursos muito bonitos, parece democrático, parece inclusivo, parece que ama todo mundo, mas no final, todos nós sabemos, é engano. É engano. A igreja do Senhor tem que ser atenta às astutas ciladas do inimigo. E como eu disse, muitas delas aparecerão de forma que nós então não perceberemos, porque será sutil, exteriormente bonito, é bom, mas não é de Deus. Tem relacionamentos que você até pode falar assim, isso aqui é um bom relacionamento. Ok, é um bom relacionamento, mas não é de Deus para a sua vida. Tem negócios que você poderá em algum momento olhar e falar, uau, isso aqui é um bom negócio, mas não é de Deus para a sua família, não é de Deus para a sua história, não é de Deus para o seu relacionamento com o Senhor. Quantos estão entendendo? Sabe, irmãos, nós precisaremos aprender a discernir, porque não é porque é bom, é de Deus. E aparecerão muitas propostas, que são belas, que são bonitas, que são baita oportunidades. E aí a pergunta que não quer calar, é de Deus? Porque o fato de ser bom, de te dar um bom retorno, de te ajudar ou para que você talvez crie um novo status em sua vida, mas não é de Deus. Há pessoas que se apresentam da mesma maneira, supostamente boas, supostamente agradáveis, mas com convites sutis para muitas vezes destruir e abalar a nossa fé, nosso relacionamento e o nosso compromisso com o Senhor. Então que o Senhor nos dê ouvidos sensíveis, olhos sensíveis, sabedoria, não só a nível de conhecimento, mas sabedoria para discernir entre o bem e o mal. Amém, igreja? Eu quero então hoje, e aí sim, isso foi tudo que eu
falei resumidamente na última semana de 24, e foi referente aqui ao primeiro capítulo do livro. E eu quero agora entrar no segundo capítulo, onde algumas questões são colocadas para que nós possamos entender, né, aquilo que a palavra de Deus quer nos chamar a atenção. E eu quero usar como primeiro ponto o texto de Coríntios capítulo 11, verso 3, que diz: o que receio, Paulo está dizendo, e quero evitar, é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Paulo estava preocupado que, assim como Eva foi enganada pela serpente, assim também o seu povo seria enganado. E eu atualizaria esse texto para os nossos dias, refazendo aqui a mesma mensagem de Paulo, dizendo: eu receio também, e eu quero evitar, que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês também seja corrompida. Eu quero reafirmar isso e dizer que, quando nós, como igreja, pastores, liderança dessa casa, pensamos em refletir sobre algumas verdades que estão aqui escritas nesse livro, nós não estamos pensando só em colocar uma dinâmica para passar aqui no mês de janeiro, mas sim, nós estamos realmente colocando uma preocupação de que nós, como seu povo, possamos preservar a palavra do Senhor a todo custo, possamos começar um ano evitando que, assim como a serpente enganou a Eva com astúcia, a nossa mente também seja corrompida. E como fazemos isso? Levando a sério o nosso chamado, a nossa intimidade com o Senhor, o nosso compromisso e aliança que nós estabelecemos com Ele. O autor aqui no segundo capítulo, ele faz duas perguntas, e eu coloquei aqui para facilitar para nós, e é através dessas duas perguntas que ele projeta aqui a reflexão desse capítulo. Ele diz: o que mais eu tenho visto como bom, que não é bom aos olhos de Deus. A preocupação do autor era o seguinte, nesse ponto do capítulo: às vezes tem coisas que nós enxergamos como algo bom, mas que realmente não é bom aos olhos do Senhor. E ele queria responder a essa pergunta aqui no capítulo 2. O que mais eu tenho visto? Que eu acho que é bom, mas que, quando analisado segundo as Escrituras, não é bom aos olhos do Senhor. E a segunda pergunta é: como que a serpente conseguiu que Eva, assim como Adão, se voltassem contra Deus? E aí nós voltamos naquela ideia que nós tínhamos falado com vocês aqui inicialmente. Eles viviam em um ambiente perfeito. Gente, o que era o Éden? Era realmente o paraíso. Era o lugar de satisfação. Era o lugar que Deus proporcionou tudo o que era possível para que eles pudessem viver felizes para sempre. E então, lá no meio o Senhor coloca uma árvore, e lá há uma declaração: do fruto dessa árvore vocês não devem comer. Isso significa o quê, irmãos? Que entre tantas outras possibilidades, somente uma Deus disse: não coma do fruto dessa árvore. Era um teste. Obviamente que era um teste isso, para que realmente tanto Adão quanto Eva pudessem preservar o seu DNA de santidade que eles receberam do Pai. Porque não havia somente uma, ou duas, ou 10. O autor, ele fala sobre as espécies de árvores, e ele fala que, segundo alguns estudiosos, deveriam existir pelo menos 250 mil espécies de árvores frutíferas. Sabe o que significa dizer que Deus disse: olha, você pode aproveitar das 999 mil árvores com frutos,
somente uma você não vai comer dela. Mas a serpente foi tão astuta, que ela conseguiu fazer com que Eva olhasse para uma, ao invés de olhar para 249.999 mil possibilidades. Você acha que ela foi capaz ou não de enganar? Com certeza, ela usou toda a sua astúcia. E como eu disse a vocês, se Eva padeceu lá no jardim, o que dirá nós no deserto, irmãos? Se Eva no paraíso caiu, e nós, que hoje vivemos uma luta, num mundo de trevas, num mundo caído, mas também nós precisamos lembrar que mesmo que Adão, junto com Eva, caiu lá no paraíso, Jesus venceu no deserto. E Ele nos deu a possibilidade de vencermos junto com Ele também. Então não é o lugar que determina, mas sim é a fé que determina. Aquilo que está claro para os nossos corações, que talvez não estava tão claro para Eva. E essa é a pergunta que não quer calar. Como ela conseguiu? E a resposta a essas duas perguntas podem nos ajudar a entender como que o inimigo pode nos enganar hoje também. Assim, se nós conhecermos as suas táticas, nós ficaremos mais resistentes contra todas as artimanhas do maligno. Então, o capítulo 2 desse livro é uma instrução de como reconhecer, a tática do inimigo sobre a nossa vida. A maneira com que muitas vezes o diabo tenta fazer com que as nossas almas venham a vacilar. E para isso nós precisamos voltar lá no Éden, onde tudo começou. E é Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, que nós veremos agora, onde a palavra diz que o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela você comer, você certamente morrerá. Eu destaquei ali em amarelo: de toda árvore do jardim você pode comer o que Deus disse? De todas, irmãos, todas as árvores Adão podia comer livremente. Mas eu queria dar a ênfase naquilo que o autor dá também, é que o texto começa dizendo: e o Senhor ordenou ao homem. Eva aqui ainda não existia. Quando essa palavra foi liberada para Adão, Eva ainda não tinha sido tirada das suas costelas. Portanto, somente Adão recebeu essa revelação direta de Deus. Somente Adão sabia que realmente você podia comer livremente de todos os frutos, mas daquela árvore especificamente falando, ele não poderia. E aqui chegou o dia em que a cobra, o animal mais ardiloso, a serpente, fez de Eva o seu alvo. E aí vem a pergunta, que é uma pergunta bem interessante, Por que a serpente não foi conversar com Adão e ela preferiu conversar com Eva? A explicação começa aqui, nesse versículo, mas ela fica mais clara ainda nos versículos que leremos posteriormente. Primeiro porque Eva não sabia do todo ainda, como nós percebemos aqui. A revelação do alto veio somente para Adão. Mas aí Gênesis 3:1, a palavra nos diz o seguinte: aqui foi a maneira com que o inimigo, a serpente, tentou enganar a Eva. Aliás, conseguiu, Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Bom, o que a gente percebe aqui é uma sutileza, a serpente tentando gerar dúvida, gerar inquietação no coração de Eva. Foi isso mesmo que Deus disse?
Deus falou mesmo que você pode comer de toda a árvore do jardim livremente, mas somente desta não. E sabe, irmãos, essa talvez seja uma das inquietações que muita gente tem, talvez fruto até de um soprar da serpente. Porque Jesus enfrentou isso lá no deserto. Quando ele estava sofrendo, quando ele estava lá padecendo fome, padecendo sede, cansaço, o próprio inimigo se aparece diante dele e fala, você pode dar ordem aos anjos para que te guardem. Por que você vai ficar aí passando fome? Transforme essa pedra em pão. Mas por que o inimigo aparece exatamente naquela hora? Preste atenção, eu vou agora mais com o meu coração do que com aquilo que está escrito ali no livro, né? Eu sempre penso o seguinte, irmãos, o diabo sempre aparece na hora da crise, é sempre na hora da dificuldade, porque quando Jesus estava no deserto, ele estava enfrentando exatamente um momento de lutas, e é quando o inimigo começa a questionar, é quando o inimigo começa a falar assim, escuta, mas você não é crente? Você não é temente a Deus? Você não é um daqueles que vai na igreja? Você não é uma pessoa que se diz uma pessoa cheia de fé? Ou seja, o inimigo coloca a pergunta certa sempre na hora da crise. Qual que é a motivação por trás disso? Desestabilizar a nossa fé. Fazer com que nós comecemos a questionar, será que Deus estava certo mesmo? Será que era propósito de Deus? Será que era isso que Deus tinha para a minha vida? Assim também, com muita astúcia, a serpente estava tentando enganar a Eva. Então, com essa pergunta, a serpente iniciou o primeiro passo de sua estratégia. O seu objetivo era influenciar Eva a se afastar da sabedoria divina, seduzindo ela a perder de vista as imensas quantidades de árvores frutíferas e direcionar o seu foco somente para aquilo que era proibido. Ou seja, Deus disse coma livremente e a serpente disse coma apenas daquilo que é proibido. A estratégia de confusão do inimigo na mente humana é a mesma desde a criação. Ele quer cobrir a generosidade de Deus para que você queira somente aquilo que é proibido. E daqui surge mais uma pergunta que também nos ajudará a construir a nossa imagem sobre Deus e os seus propósitos. Por que Deus nos impede de ter acesso a algumas coisas? Resumidamente, aquilo que o autor fala, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Irmãos, Deus sabia o que era melhor para Adão. Deus sabia o que era melhor para Eva. E obviamente Ele estava colocando ali um ponto de atenção. Na nossa vida não é diferente. Quando questionarmos a Deus sobre algumas coisas pelas quais passamos, lutas, dificuldades, enfermidades, e por que algumas respostas não vêm a nós do jeito que nós gostaríamos, na hora que nós precisamos, por que nem tudo acontece, sabe, de uma forma sequencial? Então eu orei, Deus tinha que me dar, eu jejuei, Deus tinha que se voltar a mim, sabe? Por que algumas coisas não acontecem no nosso tempo e do nosso jeito? Porque Deus sabe o tempo, a hora daquilo que é melhor para cada um de nós. Cabe a nós nos submetermos à sua vontade. Cabe a nós nos submetermos àquilo que Deus quer para a nossa vida. E aqui com base, então, na verdade que Eva conhecia. Diga comigo assim, a verdade que Eva conhecia. Então, Eva somente conhecia, talvez, a direção daquilo que Deus tinha dado. O autor faz uma suposta simulação desse trecho, e ele fala que, porque Eva então não era nascida, quando ela foi criada, né, a partir da costela de Adão, provavelmente Adão tenha explicado para ela aquilo que Deus tinha falado, que nós poderíamos comer livremente de todas as árvores frutíferas do jardim. Mas era apenas um conhecimento comunicado. Diga comigo, conhecimento comunicado. Então,
Qual que é o ponto importante aqui? Que conhecimento comunicado diz respeito àquilo que eu e você recebemos de informação de outras pessoas. Normalmente nós sabemos de algumas coisas porque alguém nos falou que era assim. Mas, ok, será que o conhecimento comunicado é suficiente para as nossas vidas? A resposta é não. O conhecimento comunicado, ele é insuficiente. O que nós precisamos é do conhecimento revelado. E tem uma diferença muito grande. Eu quero mostrar para você através de 2 textos da palavra de Deus. O primeiro deles aqui em Mateus 16:3, aonde Jesus chega para os discípulos e faz essa pergunta para eles, né? Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Quem os outros dizem? E você lembra da resposta que os discípulos deram? Eles disseram: olha, Senhor, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, Jeremias ou um dos profetas. Jesus estava colocando uma pergunta importante para os discípulos. Quem eles estão dizendo? E talvez essa pergunta se encaixe bem para a nossa realidade. O que você sabe sobre Jesus? Muito daquilo que nós sabemos sobre Jesus diz respeito àquilo que nos falaram sobre Jesus, mas não daquilo que Deus revelou ao nosso coração. E aqui é uma diferença muito grande, porque a maioria dos discípulos só tinha recebido um tipo de informação comunicada. E isso é muito comum nos nossos dias hoje. Tem muita gente que chama Jesus de Genésio, porque tem apenas um conhecimento comunicado. Tem muita gente que cita frases, jargões e falam que isso é bíblico. Você já ouviu alguns assim? O que é isso, gente? O nome disso é conhecimento comunicado. A maioria das pessoas hoje reproduzem aquilo que elas viram os outros reproduzirem e fazer. Elas não têm uma experiência real com Deus. Elas não têm uma revelação espiritual sobre o seu coração. É só a repetição de algo que falaram para elas. Já ouviu a história do telefone sem fio? Começa de um lado, de um jeito, e termina do outro completamente diferente, porque é só algo comunicado. E essa era a pergunta de Jesus para os discípulos: quem dizem que é o Filho do Homem? E eles estão lá falando: olha, Senhor, estão falando aí, o Senhor é João Batista, o Senhor é Elias, o Senhor é Jeremias. Mas Jesus vai além a essa pergunta, e ele continua aqui no verso 15, onde ele diz assim: e vocês? Quem dizem que eu sou? Lembra daquilo que Pedro respondeu? Ele disse o que, irmãos? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa foi a resposta que Pedro deu a Jesus. E por que Jesus se surpreende, naquele momento, e destaca a frase de Pedro? Porque ele sabia de onde veio o conhecimento de Pedro. Não era algo humano, irmãos. Era algo revelado, era algo dos céus para ele. Era algo que realmente tinha a ver com a sua vida. E essa talvez seja uma preocupação dos nossos dias. O que é que nós estamos hoje construindo enquanto relacionamento com Deus? Tem a ver somente com aquilo que está sendo comunicado a nós, ou tem a ver com aquilo que está sendo revelado aos nossos corações? Como que você pode ter uma revelação no seu coração? Obviamente que você tem que se expor. Quem não se expõe a um relacionamento com Deus vai viver da comunicação daqueles que se relacionaram. E o máximo que você vai ter é afirmações como essas que os discípulos tinham.
Ah, eles estão dizendo isso sobre o Senhor. Eles estão falando aquilo sobre o Senhor. Mas e você? O que é que você sabe sobre mim? Eu creio que essa pergunta que Jesus fez lá para os discípulos, em uma ocasião, há tantos anos atrás, é a mesma pergunta atualizada para os nossos dias. Ok, o seu pai, a sua mãe, o seu avô, os seus amigos, o seu patrão, o seu companheiro, o seu vizinho falaram isso. Mas a pergunta é, e você? E eu? O que é que nós sabemos sobre Deus? Sabemos somente aquilo que nos foi comunicado, ou nós estamos sabendo aquilo que nos foi revelado de fato? Aqui, em Gênesis 3, 4 e 5, a palavra diz, é certo que vocês não morrerão. E aí a serpente tentando astuciosamente enganar a Eva, ela diz, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os teus olhos, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Sabe, essa frase aqui, porque Deus sabe, é como se a serpente estivesse querendo dizer, olha, Deus está escondendo algo de vocês. Deus não quer que você saiba do todo, Deus não quer que você entenda que depois que você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, em outras palavras, gente, a serpente estava tentando colocar em dúvida o caráter de Deus. Assim também é nos nossos dias. Quando alguma coisa de ruim acontece a você, ou quando algo vem ao seu coração, algum tipo de sentimento, o diabo sempre vai trabalhar para tentar distorcer o caráter de Deus na sua vida. E isso é muito perigoso. A única forma de combater essa astúcia maligna é tendo o quê? Diga comigo assim, a revelação da palavra de Deus para a minha vida. Você só combate as incertezas do inimigo no seu coração com a certeza de quem Deus verdadeiramente é para você. E como isso é possível? Por meio de revelação. Por meio de lugares onde você tem experiências com Deus. Eu estava, por esses dias, conversando com amigos, e aí, em uma das perguntas, alguém fez uma pergunta, né? Como que foi o início da tua vida ministerial? E eu, para ser honesto, já nem lembrava de algumas partes, mas aí eu comecei a conversar sobre aquele início, e a gente chegou num ponto aonde eu me recordei de um dos momentos que Deus mais falou comigo. Um dos momentos onde eu tive mais revelações de Deus, que foi quando, ainda recém-formado, morava sozinho, morava num apartamento grande, só que ainda não tinha família, e eu não tinha móveis, eu não tinha quase nada. A única coisa que eu tinha era a minha estante de livros, um colchão no chão e um galão de água. E durante esse tempo, foi curto, foi uns 2 anos, naquela época, e eu louvo a Deus porque não tinha smartphone, né, gente? Porque hoje o smartphone tira tanta nossa atenção. Eu falo, eu só tinha os livros, eu só tinha o galão de água e o colchão. E a minha semana toda era investindo em leitura, oração, relacionamento com Deus. Leitura, oração e relacionamento com Deus. E isso produziu no meu coração um alicerce tão forte, que eu sei que se hoje eu estou aqui, eu não tenho dúvida sobre isso. Foi porque em um momento da minha vida, de modo especial, essa ocasião, Deus gerou uma intimidade tão grande no meu coração, um relacionamento tão profundo com Ele, que fez eu suportar diversas marés, diversas tempestades. E isso é o que Deus está falando aqui sobre o conhecimento revelado. Pessoas que têm um relacionamento superficial com Deus, eles sempre vão viver daquilo que os outros falam para ele. Ele nunca vai saber o que Deus falou no seu coração. Ele nunca vai desfrutar da intimidade, de um nível de relacionamento onde o que Deus quer é comunicado diretamente ao seu coração.
E é por isso que é tão mais fácil estar muitas vezes sentado, sendo o espectador, porque você, em outras palavras, pelo menos hoje à noite, está se alimentando daquilo que eu busquei. Mas a partir de amanhã, ao longo da semana, a boa notícia é, você também pode buscar. Você também pode ir para esse lugar de intimidade. Você também pode sair do conhecimento comunicado para o conhecimento revelado, que é a palavra de Deus. E eu não tenho dúvidas que quando você abre lá a sua Bíblia no seu lugar secreto, na sua intimidade com Deus, se o teu coração, se a tua mente estiver aberto para Ele, com certeza Ele falará profundamente ao seu coração. Ele revelará para você coisas como as que, por exemplo, Ele revelou a Pedro: tu és o Cristo. Quando Jesus ouve essa frase, Ele fala, sem dúvida nenhuma, esse conhecimento não vem do seu coração. Porque um homem não é capaz de ter esse nível de conhecimento. Certeza, eu estou dizendo para você, você só está dizendo isso porque do céu lhe foi revelado. E é exatamente isso, meus irmãos. Se você quer ver a revelação do céu sobre a sua vida, vá para o ambiente íntimo. Eu quero convidar o grupo de louvor para subir aqui no altar. Eu quero finalizar com uma frase de Tiago. Quando, nos versos 16 e 17, Tiago 1, ele diz, meus amados irmãos, ele diz, não se deixe enganar, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Diga comigo assim, toda sabedoria, toda bondade, vem do alto para a minha vida. Tiago estava dizendo exatamente isso. Não tem nada bom, né, em você, em mim, que não venha de Deus. Tudo aquilo que é bom em nossas vidas veio de Deus. Meus amados, não se deixe enganar. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, vem do Pai das luzes. E esse é o lugar que nós precisamos acessar. Esse é o lugar que nós precisamos desenvolver intimidade. No último capítulo, na verdade, dessa primeira sessão, né, que é os capítulos 1, 2 e 3, ele fala, toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ele gasta praticamente o capítulo 3 inteiro falando sobre a importância de você se aprofundar nas Escrituras, porque ela é a revelação da palavra de Deus para os nossos dias. E não é possível você viver uma vida que agrade a Deus, uma vida que glorifique o Senhor, sem que as Escrituras façam parte do seu dia a dia. O ano está apenas começando. Você viu o incentivo ali da pastora Mônica, e é o mesmo incentivo que nós temos dado a você. Seja qual for a sua estratégia para o ano 2025, comece pela palavra de Deus. Porque nela você vai encontrar, conforme nós vemos aqui, aquilo que é útil para o seu ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que você seja plenamente preparado para toda boa obra. Sabe, meus irmãos, em lugares como a China, ou em alguns lugares onde há perseguição implacável sobre os cristãos no Oriente Médio, as pessoas não têm acesso àquilo que hoje nós temos livremente. Eu não tenho dúvida que talvez lá na estante da sua casa tenha pelo menos umas 2 ou 3 versões da Bíblia. Na minha casa talvez tenha mais do que isso. Além de versões que nós temos nas nossas estantes, nós temos aplicativo hoje de fácil acesso. E sabe qual que é a impressão que às vezes nós temos? É que quanto mais excesso nós temos, menos nós aproveitamos. Menos nós aproveitamos. Hoje nós vivemos na era do fast food. E hoje é tudo tão acessível, você tem tantas possibilidades, e hoje é tão acessível comer, que às vezes a gente está fazendo algo ali que é sagrado, que é motivo
de você agradecer, de você glorificar, mas é tão comum, é tão acessível, é tão fácil hoje, que nós muitas vezes até nos esquecemos de agradecer, de reconhecer o quanto aquilo é sagrado, é abençoado. Com a Bíblia não é diferente, está lá todos os dias. Quando a pastora Mônica fala ali, tira 15 minutinhos do seu dia, gente, ela está sendo muito econômica mesmo, porque eu confesso que eu duvido muito que homens e mulheres de Deus nos dias de hoje consigam perseverar em fé, tirando apenas alguns poucos minutos, dos quais ainda estão bocejando ou pensando talvez nas suas atividades do seu dia a dia, nas suas tarefas, na sua correria, sem que realmente tenham um contato legítimo e profundo com o Senhor. Ok, sabemos que na correria às vezes melhor 15 minutos do que nada, reconheço isso, até porque por muitas vezes eu tive que usar também dessa estratégia, mas nós precisamos entender que aquilo que Paulo falou, eu temo que muitos de nós sejamos enganados, assim como Eva foi enganada pela serpente lá no Éden, muitos de nós sejamos enganados. Motivo, porque não conhecemos a palavra de Deus, porque não temos a revelação da palavra. Tudo que você sabe é porque o pastor falou no domingo, tudo que você sabe é porque aquele pregador que você gosta de ouvir, você ouviu ele 2 ou 3 vezes na semana. Tudo que você sabe é porque o seu pai, a sua mãe ou algum amigo compartilhou ou comentou com você. E a pergunta é, o que você sabe de Deus que realmente Ele falou ao seu coração? Quais têm sido as experiências íntimas que nós temos tido com Deus, que não dependem de terceiros ou não dependem de uma outra mensagem? Jesus estava, quando tentou conversar com os discípulos para saber quem eles diziam que Ele era, Jesus estava tentando evitar uma mensagem de segunda mão. Hoje tem um monte de gente vivendo de mensagem de segunda mão. Você vive da experiência daquilo que os outros contaram. Você vive do testemunho daquilo que os outros falaram. Mas a pergunta é, e as suas experiências? E os ambientes que eu tenho gerado com Deus, e a minha oração é que no ano 2025 nós seremos um povo, nós seremos uma igreja que buscaremos esse lugar de intimidade com o Senhor. Nós acessaremos esse lugar de conhecimento revelado, onde o Senhor falará diretamente ao nosso coração, não precisará passar por outros. Nós temos livre acesso ao Pai, a palavra de Deus nos garante isso. O véu do templo já se rasgou e nós hoje temos acesso à presença do Senhor, mas desprezamos ela, mas vivemos tantas outras coisas, tem tanta correria na nossa vida. E aí, se der, Senhor, lá no finalzinho do dia, com muito sono, bocejando, eu abro a palavra de Deus. Se der, Senhor, eu tiro um tempo para que o Senhor possa falar comigo. Misericórdia, irmãos. Pessoas que estão vivendo assim, estão vivendo com palavras de segunda mão. Saia do lugar de conhecimento comunicado e no ano 2025 venha para o lugar de conhecimento revelado. Deus tem muito a falar ao seu coração, amém? Deus tem muito a falar à sua vida. Fique em pé, eu quero te convidar a um tempo agora de oração. Quero te convidar a fechar os teus olhos e buscar uma direção de Deus para essa semana na sua vida. Estamos dando início a um novo ano, estamos já vivendo as primeiras semanas do ano de 2025, e tudo que Deus mais quer é que eu e você possamos despertar e tomar uma decisão definitiva em nossas vidas a respeito do destino da nossa caminhada ao longo desse ano.
E eu estou aqui para te dizer que as decisões que nós tomarmos ao longo desse ano passarão por ambientes secretos entre você e o Pai. E todas as vezes que eu resolver por mim mesmo, todas as vezes que eu ultrapassar a vontade de Deus, eu estou apenas reproduzindo o conhecimento comunicado. E hoje o Senhor quer abrir um caminho para que os nossos olhos e os nossos ouvidos estejam sensíveis àquilo que Ele está falando para nós. Tem a ver com você. A mensagem dessa noite não é para o seu vizinho. A mensagem dessa noite não é para o seu parente. A mensagem dessa noite não tem a ver com pessoas que não estão aqui hoje. A mensagem é para você. O Senhor quer te despertar e chamar a sua atenção para aquilo que você quer viver ao longo desse ano 2025. Eu quero incentivar você a manter os seus corações abertos, ouvidos sensíveis àquilo que o Espírito Santo está trazendo como direção já no início desse ano para a sua igreja. Ele quer que você saia dessa palavra de segunda mão, que você entre em um lugar, em uma atmosfera onde o conhecimento será revelado diretamente ao seu coração. E Ele está aqui essa noite. Ele quer levantar pessoas de compromisso, pessoas que têm aliança com Ele, pessoas que, mesmo em meio às lutas e adversidades da vida, não têm negado o Senhor, não têm negado o seu chamado, não têm desprezado aquilo que o Senhor tem sonhado para a sua vida, mas mesmo a despeito das crises, lutas, adversidades, tem perseverado como aqueles que têm uma palavra e vão até o fim, com o Senhor. Ah, Espírito Santo, vem sobre nós essa noite, revela-nos a sua vontade mais uma vez. As escamas caíram ao chão, sua luz me encontrou, e agora eu posso te ver, eu posso te ver. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Jesus, uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E eu só quero te, eu só quero a ti, e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Eu sinto essa noite de orar para que os nossos ouvidos estejam sensíveis à voz de Deus. O mundo que nós vivemos é um mundo com muitos ruídos, há muitas interferências. Ao mesmo tempo que nós tentamos ouvir a voz de Deus, muitas vezes também percebemos que outras vozes tentam atrapalhar aquilo que Deus quer comunicar aos nossos corações. A Bíblia fala sobre aquele homem que era surdo e mudo. Quando o Senhor então coloca as mãos sobre os seus ouvidos e declara Efatá, os seus ouvidos se abrem, e
ele passa a escutar muito mais do que apenas o som que estava ao seu redor, mas a partir daquele dia, os seus ouvidos também são sensíveis a uma realidade que é espiritual, que foi a cura que ele recebeu. Nesse momento que nós estamos aqui, nós não temos nenhum aparelho que possa conectar as ondas sonoras, mas se nós tivéssemos aqui um aparelho, provavelmente nós ligaríamos e conectaríamos, e com certeza está passando por esse lugar aqui várias ondas sonoras. E a pergunta é: você está enxergando alguma dessas ondas sonoras? Você vê elas? Não, nós não vemos. Assim também, sabe, pela fé nós podemos entender que assim como ondas sonoras estão passando, nós não estamos enxergando, também o Senhor com a sua voz está aqui falando aos nossos corações. Deus está falando hoje ao seu povo, Deus está tentando chamar a sua atenção, e eu quero orar especificamente para que Deus abra os nossos ouvidos. Se você deseja hoje tornar os seus ouvidos mais sensíveis à palavra de Deus, à voz do Senhor para a sua vida, eu quero orar com você. Se você no ano agora de 2025 entende que você precisa de discernimento como Salomão precisou para discernir entre o bem e o mal, e precisa dessa capacidade sobre a sua vida, eu quero orar por você. Se você nesse ano sabe da importância de ter uma intimidade, uma profundidade no teu relacionamento com Deus, e reconhece que precisa melhorar em aspectos da sua vida espiritual, eu também quero orar pela sua vida, enquanto nós vamos cantar ao Senhor e adorar o Senhor. Se você quer receber essa oração, saia do seu lugar e vem aqui, nós vamos orar por você em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Eu só quero a Ti, nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti, nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti, nada além de Ti. Só quero a Ti, nada trabalhar agora sobre a sua alma, sobre o seu coração. Deixa Ele trazer agora a revelação clara daquilo que Ele tem preparado para a sua vida. Assim como a serpente enganou a Eva, nós também precisamos estar preparados para as astutas ciladas da serpente sobre os nossos ouvidos. E eu quero agora declarar que você
está se posicionando. Você está se posicionando diante de Deus. Você está fazendo aqui uma aliança com o Senhor para que nada, ninguém roube a bênção de Deus que está sobre o seu coração, para que o inimigo da sua alma não tenha acesso àquilo que você já consagrou a Deus. Que nada hoje seja capaz de tirá-lo da presença do Senhor. Eu creio hoje que o Senhor está derramando sobre a minha e sobre a sua vida a sabedoria para perseverarmos em conhecimento, para sensibilizarmos os nossos ouvidos e nesse ano que está começando, tirarmos um tempo para buscarmos o Senhor intimamente, para que o conhecimento dele não seja apenas comunicado, mas seja o conhecimento revelado direto aos nossos corações. Pai, aqui está a tua igreja, Senhor, e nós somos o teu povo. Nós somente andamos por aquilo que nós sabemos ser a vontade do Senhor para as nossas vidas. Por isso eu quero ungir, Pai, abençoar e declarar sobre os meus irmãos que aqui estão buscando ao Senhor, que ao longo desse ano, Pai, os seus ouvidos estarão sensíveis à voz de Deus, que os seus corações, Pai, estarão preservados dentro dos compromissos, das alianças que eles fizeram com o Senhor, e nada abalará a fé e o compromisso que eles fizeram com Deus. Pai, hoje unge-nos mais uma vez, para que a palavra do Senhor permaneça em nossos corações todos os dias. Eu declaro, Pai, que a tua vontade é soberana, Pai. Eu declaro que as nossas vidas estão hoje consagradas ao teu nome, em nome de Jesus. Amém. Pai, obrigado por essa noite. Eu quero te agradecer porque sei que aquilo que o Senhor já começou a fazer em nossas vidas há de ser continuado, Pai, por todos os dias da nossa vida. A tua palavra mesmo diz que a tua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável, Senhor, há de ser completada até o dia de Cristo Jesus. E é confiado, Senhor, nesta palavra que nós nos submetemos à tua vontade e nós clamamos: direciona a nossa vida ao longo desse ano. Essa é a expectativa do nosso coração. Oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Dê o teu melhor aplauso ao Senhor. Agradeça a Ele. Aleluia, Senhor. Te amamos, Jesus. Te adoramos, ó Pai. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, querido. Vai na bênção. Vai na paz. Que o Senhor te dê uma semana vitoriosa. Abraça quem está perto de você. Desejo uma boa semana em nome de Jesus.